Glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? Amém. Então, assim diz a palavra de Deus, amados. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Amém. Então, é motivo de alegria nós estarmos aqui hoje para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Então é motivo de dar graça também, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, concedeu a nossa irmã mais um ano de vida, e eu creio que vai conceder a mim e a você, não só mais um ano, mas vários anos de vida, para que nós estejamos glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Glória. Amém? Hoje é dia de alegria por causa do aniversário da amada. É motivo de alegria porque os amados irmãos receberam um certificado aqui por estar ouvindo a palavra de Deus, por estar aprendendo a palavra de Deus. E isso, com certeza, o nosso Deus, ele fica grandemente alegre. Então eu quero abrir a palavra de Deus aqui também, lá no livro de Romanos, capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 14. Aqui ainda falando a respeito disso que está acontecendo aqui. Acontecendo, os amados irmãos estão aprendendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, cumprindo conforme a ordem do Mestre Jesus Cristo, e de pregar o Evangelho a toda criatura, e o Senhor com certeza se faz presente no nosso meio. Então aqui Romanos 10, versículo 14 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso aqueles que têm os pés, que caminham para anunciar a boa nova, para anunciar Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, para anunciar Jesus Cristo como aquele que é a porta, é o caminho e a vida. Então os irmãos estão de parabéns. Os irmãos, eu creio em nome de Jesus, e eu peço a Deus que abençoe cada vez mais cada irmão aqui. Cada irmão que sente vontade no coração de conhecer Jesus, de fazer parte do exército de Deus. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Porque o Senhor, quando vocês aceitaram Jesus, amados, quando vocês falaram, eu quero Jesus na minha vida, o Senhor Jesus, Ele já entregou para você um certificado. E você, cada vez que aprende mais, você vai ganhar um certificado. E esse certificado, primeiro que você recebeu, é do Senhor Jesus. E aonde que está isso, bispo? Está aqui na palavra de Deus. Se você quiser confirmar, abra a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Aqui você vai ver que o Senhor Jesus entregou um certificado para você. Amém? Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, quando Jesus Cristo foi, amado, Ele prometeu que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que me capacita, aquele que te capacita, aquele que transforma a minha vida, é aquele que transforma a tua vida. Então, quando você aceitou Jesus, Jesus colocou dentro de você o Espírito Santo e falou para você: recebereis poder. Aleluia. Então você tem o poder, amado. Você tem o conhecimento, você tem a palavra de Deus impregnada dentro de você. É o Senhor, o Deus vivo, o Senhor Jesus, é quem enviou o Espírito Santo para te entregar
esse certificado abençoado. O certificado que Ele te dá é de levar a boa nova a toda criatura. Amém? Amém. E lá em Marcos 16, depois você pode estar olhando, lá fala que o Senhor, Ele nos ordena, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? E aí você pode ler com mais profundidade. Agora nós, em nome de Jesus, vamos adentrar então aqui no tema da campanha. 7 dias de campanha, né, pastor? Amém. Hoje é o primeiro dia. E eu creio, em nome de Jesus, se você tem fé, se você veio aqui para adorar o Deus vivo, você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. Você vai sair daqui levando uma bênção especial, porque o nosso Deus tem várias bênçãos para nos dar. O Senhor tem várias coisas para nos dar. Mas essa palavra aqui que Deus colocou no coração do pastor é muito importante e profundo. Cabe a mim e você pensar muito bem nessa palavra, porque muitos acham que quando a gente vem para Jesus é só as bênçãos que vêm em cima da gente. As bênçãos sem medidas. O Senhor nos dá sim bênçãos sem medidas, mas também é preciso passar por o quê? Pela prova. Como diz a música do nosso amado irmão Lázaro, passando pela prova e dando glória a Deus. Como nós dissemos aqui agora há pouco, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que em tudo devemos dar o quê? Graça. Não importa o que aconteça, amado. Na dificuldade, dá para me dar graça, amado? Dá para dar graça sim. Porque assim Deus mostra através da sua palavra que é possível a gente dar graça na dificuldade, no sofrimento, na angústia. Porque temos certeza que Deus é conosco e que Ele vai fazer na hora propícia acontecer um milagre na minha vida e na sua. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 10. É isso, né, pastor? Amém. Ou é 11? 10. Capítulo número 10, versículo 13. Assim diz a palavra do nosso Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em outra tradução diz que Deus vai prover o escape. Deus vai prover a saída. Porque Deus, Ele sabe, amado, até onde aguentamos. Deus conhece o meu limite, o seu limite. Então Deus não vai dar algo maior que eu e você possamos carregar, suportar. E aqui na palavra de Deus nós podemos observar que o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se fez homem para estar conosco, para passar as dificuldades que passamos, as tribulações que passamos, Ele também foi o quê? Provado e tentado. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O ouro, todo mundo eu creio que tem uma peça de ouro, seja uma aliança, ou seja uma corrente, ou seja uma pulseira, mas aquele ouro, ele não era bonitinho dessa maneira, ele era uma pedra bruta, cheia de impurezas. E para que ele chegasse no meu dedo, no seu pescoço, no seu braço, foi necessário que passasse por o quê? Por um processo. E esse processo chama processo de purificação. Processo de transformação. Depois de acabado a purificação do ouro, amado, lapidado, bonitinho, o que acontece? Fica bonito, brilhante, não perde o brilho. E assim mesmo, amado, acontece comigo e contigo, que entregamos a nossa vida a Jesus. O Senhor, Ele permite que passemos por provação. O Senhor permite que passemos por tentação. Mas quem que nos tenta? Será que é o Senhor? Não. O Senhor muitas vezes permite. Por que o Senhor permite então, bispo,
que eu, um servo de Deus, uma serva de Deus, que nós passamos por provação e que a gente seja tentado. Porque Deus, Ele conhece, mas Ele quer ver a nossa fidelidade. Ele quer que outras pessoas vejam se nós realmente somos pessoas que falam que temos um Deus vivo, que esse Deus é na nossa vida, que nós já entregamos a vida a Ele. Então Deus quer que os outros vejam Jesus Cristo de fato em nossa vida. Se mesmo na tribulação, se mesmo na dificuldade, se mesmo na provação, nós vamos continuar o quê? Glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Vocês já certamente ouviram falar, e a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos que nós possamos ler e entender, porque o Espírito Santo de Deus nos dá o entendimento. Então a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas de Deus, que tinham intimidade com Deus, que andavam com Deus e que passaram por provação, que passaram por dificuldade. Mas a própria palavra também nos mostra o quê? Que aquela pessoa não ficou a vida inteira com dificuldade, não ficou a vida inteira na provação. Deus sempre deu a ele o quê? A vitória. Aleluia. A pergunta é, você quer vitória? Quer a vitória? Amém. Quer. Mas você tem fé para passar pela provação? Tem? Será que eu tenho fé para passar pela provação? Será que eu consigo passar pela dificuldade dando glórias a Deus? A gente vê muitas campanhas, pastor. Campanha de bênção. Deus vai abençoar a tua vida. Em 7 dias você vai ser transformado. As bênçãos vão recair sobre a tua vida. Em 7 dias você vai comprar um carro. Em 7 dias você vai ter uma mansão. Será que Deus realmente é assim que Deus quer que pregue a palavra? Toda vez que a gente tem vitória, amados, é necessário passar pela provação, é necessário passar pela dificuldade, mas confiando num Deus vivo. Nós temos vários exemplos. Nós sabemos que Abraão, o pai da fé, foi provado por Deus. Deus falou para que ele levasse seu filho para que ele fosse o quê? Sacrificado. E ele, em nenhum momento, ele falou, não, Deus, esse filho é meu, eu não vou te dar. Ele simplesmente foi obediente. Josafá tinha vários exércitos querendo matar ele e todos aqueles que eram subordinados a ele, aquele povo que vivia sob o reinado de Josafá. Mas Josafá conhecia um Deus vivo, o Deus dos seus antepassados, e ele, amado, o que ele fez? Ele se humilhou diante do Senhor. Ele colocou a boca no pó. Ele colocou seu joelho no chão. E convidou todas as pessoas que eram subordinadas a ele e que estavam ali querendo fazer a vontade de Deus, que se humilhasse perante o grande Pai. Aleluia. E a palavra de Deus nos mostra aqui que aconteceu o quê? Aconteceu que ele não precisou lutar, levantar uma única espada, porque Deus pelejou por ele, deu a ele o quê? A vitória. Amém. Deus nos mostra aqui também através da sua palavra. Você vai entender daqui a pouco. Mas antes, abra a palavra de Deus lá no livro de Jó. Jó, capítulo de número 23. Eu não vou ler toda a palavra não para você, toda a Bíblia, porque você tem 2 horas e 40 minutos, amados. Você tem 2 horas e 40 minutos para você dedicar a Deus. A pergunta é, quantos minutos você tem dedicado a Deus? Jó, capítulo de número 23. Fala, pastor, mas onde que está escrito que 2 horas e 40 é para que eu dedique a Deus? A palavra de Deus diz que o dízimo é 10% daquilo que ganhamos, que devemos devolver a Deus. Isso está falando do dinheiro e do tempo que Ele nos dá. Ele nos dá 24 horas. O que eu e você temos feito com 24 horas, amados?
Será que nós temos dormido? Será que nós temos ido para outros lugares? Em vez de falar, Senhor, eu vou dedicar 2h40 somente para o Senhor, aconteça o que acontecer. E quando a gente está falando aqui, essa palavra serve para mim e serve para você. Será que eu estou dedicando tempo suficiente para Deus? Será que Deus está sendo em primeiro lugar na minha vida ou Ele está em último lugar na minha vida? Amém? Você encontrou? Jó 23, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus: mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Então vocês conhecem um pouquinho da história de Jó. O que Jó era? Era um homem que não era temente a Deus, é assim que diz a palavra? Não, a palavra diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem reto diante do Senhor. E o diabo sabia disso. O diabo falou, ele te louva, ele está orando constantemente pela sua família, pelos seus filhos. É porque o Senhor abençoou ele grandemente. É porque ele não tem falta de nada. É porque tudo que ele precisa, o Senhor deu a ele. Deixa eu tirar tudo que ele tem. E o Senhor vai ver como ele vai começar a amaldiçoar o Senhor. Os irmãos conhecem um pouco da palavra. E Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que Jó tinha. Só não tirou duas coisas que Jó tinha. Não tirou a vida de Jó e a sua esposa. Mas todas as outras coisas foi tirado de Jó. Era o homem mais rico daquele lugar, daquela região. E ele chegou ao ponto de ficar com uma doença de chagas e úlceras, e ao ponto de ele não poder vestir roupa, ao ponto de toda a sua carne praticamente cair do seu corpo, ao ponto dele se coçar com um pedaço de telha. Será que esse homem não estaria, se não tivesse Deus na vida dele, se ele não fosse fiel de fato, de verdade, será que esse homem não estava murmurando, falando, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, Deus tirou tudo que eu tinha, Deus, eu não quero mais saber de ti. Tem muita gente que prega que a mulher de Jó era a pedra do sapato dele. Tem muita gente que prega que o inimigo usou a mulher de Jó. É possível sim que o inimigo usou a mulher de Jó. Mas a mulher de Jó ficou ali, amado. Por quê? Será porque ela não amava Jó ou será porque ela amava Jó? É lógico que muitas vezes ela deixou um espaçozinho que o inimigo usou. Ela falou, vai lá e fala pro teu marido, amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó não foi nessa onda, não. Ele falou, não, é o Deus que me criou. E se Ele quiser me levar, se Ele quiser me tirar da face da terra, Ele vai tirar. Ele não amaldiçoou o seu Deus. E se você olhar depois lá na palavra, lá no final, Jó 42, você vai ver que Jó, ele foi fiel. Ele confiou no Deus que ele servia. E Deus multiplicou muitas vezes mais aquilo que ele tinha, em todas as áreas. Ele teve vários outros filhos, sabe com quem? Com aquela mulher que estava ali do seu lado. Muita gente só vê aquela palavra que ela mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas na verdade ela amava Jó, porque senão ela tinha abandonado Jó. Na verdade ela era ali a ajudadora de Jó. A gente sabe que muitas vezes a mulher é a parte mais fraca, sentimentalmente falando. Você acha que aquela mulher que perdeu tantos filhos, você acha que ela está alegre, sorrindo? Ela era humana, amados. Ela estava com uma tristeza imensa. E muitas vezes quando a gente está triste, muitas vezes quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, a gente não vigia. E quando a gente não vigia, sobra espaço para quem entrar? Para o inimigo adentrar e querer bagunçar a nossa vida. Então, mesmo na dificuldade,
O Senhor quer que eu e você o quê? Estejamos glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Porque o Senhor não vai nos desamparar. Não é na minha hora, nem na sua hora, amado, que vai acontecer um milagre. Mas na hora do Senhor, o que tem que eu e você fazer? Somente confiar no Senhor. Somente ter fé. A fé inabalável. Que Deus é fiel. Amém? Amém. Então, amados, aqui diz, mas ele sabe o caminho, porque eu ando, provando-me, ele, sairei como o ouro. Então o ouro passa pelo fogo. Será que o fogo dói? Dói. Quando cai uma fagulhinha de fogo em mim, o que acontece? É doído, né? Imagina o fogo ao ponto de derreter. Mas é necessário. É como eu sempre falo, o remédio amargo, pastor, ninguém gosta. Mas o remédio amargo, ele faz bem para determinadas coisas e sara a pessoa. Então é a mesma coisa o cristão, homem e mulher de Deus. Tem hora que você vai passar pelo moinho. Tem hora que você vai passar pelo moinho que nem passa azeitona para virar o quê? Azeite. Mas você vai sair purificado. Você vai sair transformado. Você vai sair vitorioso. Eu não sei se o pastor olhou hoje no Facebook. Eu coloquei lá um vídeo. E aquele vídeo fala sobre a samambaia e o bambu. Não sei se você já ouviu essa história. A samambaia e o bambu. Os dois foram plantados por Deus. O que aconteceu? Deus plantou as duas sementes. E aquele que nasceu primeiro, rápido, bonito, viçoso, foi quem? A samambaia. A samambaia nasceu bonita. Ixi, e em todo que era lugar tinha samambaia bonita, né? Verdinha. E passou um ano, o bambu não nascia. E Deus aguava de igual modo o bambu e quem? A samambaia. E Deus continua aguando. E aí cada vez mais aquela samambaia ia aumentando. Passava 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada do bambu. Mas Deus não desistiu de estar regando o bambu. Aí depois, com 5 anos, pastor, começou a nascer o brotinho. Um brotinho que você olhava assim, o brotinho, olhava a floresta, olhava os bambu não, a samambaia, lindo. Você falou, aos olhos humanos, você falou, será que esse bambu vai vingar? Será que esse bambu não vai morrer? Samambaia alta, bonita, bambuzinho desse tamanho. E o que aconteceu? Depois de 6 meses, amados, aquele bambu estava lindo e maravilhoso. Aquele bambu estava com 30, 40 a 50 metros de altura. Verdejante e lindo e maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu do bambu. Aquele bambu começou a ficar lindo e maravilhoso, com vários e vários metros, verde, lindo. Você sabe por que demorou 5 anos para que o bambu viesse a crescer? Alguém sabe? Porque o bambu, amados, ele estava criando raiz. O bambu, ele estava crescendo não para cima, mas estava crescendo para baixo. E por que ele estava crescendo para baixo? Para fortificar, para ter força, para que viesse vendaval, para que viesse chuva, para que viesse qualquer coisa, não ia arrancar aquele bambu, porque ele estava firmado. E muitas vezes você passa por provação. Muitas vezes você passa por dificuldade. Muitas vezes você quer desistir. Não desista não, amado. Não desista não, minha amada. Jesus, ele continua contigo todo dia.
Todo dia Ele está te molhando, está regando você, para que você não morra, mas para que você comece a crescer. Ele está deixando você enraizar, para que você possa suportar a dificuldade e dando glória a Deus, para que você possa suportar as adversidades e dando glória a Deus, porque você vai crescer. O projeto de Deus é que você seja grande. O projeto de Deus é que você seja grande. As pessoas olham para você, aquele lá pequenininho, ele vai fechar a porta, ele vai desistir, porque está grande a aflição, está grande a dificuldade, está grande a provação. Mas não desista não, amado. Lembra que o Senhor é comigo e contigo. Lembra que o Senhor prometeu e o Senhor é grande e fiel para cumprir. O dia da vitória vai chegar. O dia da vitória vai chegar. E eu creio que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós, amados, certamente, cada um de nós temos uma situação, temos uma história. O pastor que vos fala não era para estar aqui. Aos olhos humanos era que nem aquele bambu. Era pequenininho, não iria vingar. A pai dele falou: mãe, ô vó, não dá banho nessa criança, porque não vai amanhecer vivo. E de lá de longe a mãe falou: joga no lixo. Mas Deus, Ele dá um escape. Deus colocou uma avó que criava ali seu neto com carinho. Ela já criava ali dentro do seu coração. Dentro do seu coração ela já enxergava aquilo que ninguém enxergava. Ela já enxergava o seu neto sadio. Ela já enxergava o seu neto pregando a palavra de Deus. E é por isso que ela colocou seus joelhos no chão e falou: Pai, se é para viver, é para a honra e glória do teu santo nome. Um rapaz, menino com 7 meses, que nasceu com 7 meses, todo machucado, todo quebrado praticamente, porque a mãe queria que ele morresse. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. O diabo colocou na mente da minha mãe que eu tinha que morrer. Mas Deus, Ele queria que eu vivesse. Como Deus também queria que você estivesse aqui nessa noite para ouvir essa palavra, para tomar posse das bênçãos e para falar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou, porque Deus assim fala na sua palavra. E eu creio. Glória a Deus. A avó do pastor era bem pobrezinha. Até dependia de uma tia para sobreviver. Mas nem assim a minha avó falou: vou jogar ele no lixo. Minha avó confiou no Deus vivo. E aqui estou. Naquela época, amado, guri de 7 meses ia para a incubadora de um hospital. A minha avó falava: a incubadora do meu neto é Jesus. Porque ela não tinha posses para levar eu para a incubadora. As pessoas, elas andavam comigo no braço, com a fraldinha aqui, jogada aqui, ó. E as pessoas falavam: Emília, você quebrou o braço? Ela falava: não, aqui está o meu netinho. E a pessoa duvidava que era realmente o netinho, que era uma criança que estava ali no braço. E ela vê para se era verdade, e era verdade. Meu tio falou e falava que eu cabia dentro da caixa de um sapato. E aqui estou. A minha incubadora foi Cristo. E ela continua sendo Cristo na minha vida. Eu não quero viver nenhum dia se não for para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Foi para isso que eu nasci. É para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus vai colocar eu na face da terra para fazer a diferença. Eu estou te falando isso não para me engrandecer, porque grande aqui é Jesus. Eu sou apenas instrumento de Deus.
Eu não ia nem estar falando sobre isso, mas Deus, ele muda a trajetória das coisas e eu falo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Eu não sei se vou te agradar com o que eu vou falar. Eu não sei se vou te agradar com o que eu estou falando, mas eu falo somente aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu quero ter irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Viver em harmonia, como diz a palavra, com bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas em nenhum momento eu vou falar aquilo que o irmão quer ouvir. Eu vou falar aquilo que Deus coloca no coração, para que a minha boca seja instrumento de Deus na face da terra. Amém. Muita gente já falou, com que autoridade ele fala isso? Eu falo com a autoridade que o Senhor Jesus me deu. Ele falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. É com a autoridade que o Senhor Jesus me dá. E o Senhor Jesus te deu autoridade também, amado. O que você está fazendo com essa autoridade? O quê? Ainda há tempo, amado, de você fazer conforme Deus quer. Então nosso maior valor não está nas coisas que podemos fazer por Deus, e sim que nós deixemos Deus fazer por nós ou através de nós. Amém? Amém. Muita gente vai falar lá, ali naquela casa, tem umas 10 ou 15 pessoas que estão lá. Enquanto muita gente está se divertindo, né? Eles estão lá, careta, né? Falando de Jesus. Mas você pode ter certeza que nós estamos pegando a melhor fatia. A melhor fatia, o melhor daquilo que Deus tem para nós, que é grandioso. A melhor fatia nós estamos pegando, porque nós estamos aqui o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Estamos aqui aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, eu poderia ficar aqui pregando o resto da noite, porque a coisa que mais eu gosto de fazer, pastor, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus. Mas nós temos que ir embora para casa, né? Nós temos que fazer outras coisas. Mas vamos aqui então, para terminar, abrir mais um pouquinho a palavra do nosso Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Amém? Mas antes que a gente leia, eu quero te falar. O verdadeiro cristão, por mais difícil que seja a situação, ele enxerga Jesus fazendo um milagre. Então ele começa só a agradecer. O falso cristão, ele começa a murmurar. Ele começa a amaldiçoar. O falso cristão, ele fala, Deus está me castigando. Não tenho saída. Enquanto o verdadeiro cristão diz, Deus está me provando, mas já me deu o escape. Já me deu a saída. E eu vou ter vitória, porque é Deus que me prometeu. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias, o quê? Por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, mesmo que passamos pelo fogo, mesmo que passamos pela dificuldade, sabemos que seremos o que? Aprovados.
purificados, se continuarmos perseverantes até o fim, se a gente não começar a murmurar. Porque os crentes que se diz que confia no Deus vivo, tem muitos que acontece que nem aconteceu no ano passado. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho, quando precisaram de água, que encontraram água amarga, já começaram o quê? A murmurar. Começaram a maldizer. E você só conhece um pouquinho da palavra e sabe que grande parte daquele povo, que não era poucas pessoas, mas era muita gente que você não tem nem ideia, a maioria deles ficaram no deserto e morreram no deserto. Somente os filhos de Josué, Caleb e mais alguns que a Bíblia não menciona, que foram perseverantes até o fim, que não tiveram medo de gigante, mas que acreditaram que Deus ia dar a eles a terra que manava leite e mel. Só eles entraram na terra prometida. E Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Deus tem abundância de vida para mim e para você aqui na terra e lá na glória. Só quer que eu e você o quê? Confie nele de todo o coração. E em tudo dai graça, porque a vontade de Deus é em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Continue perseverante, porque eu creio que a partir de hoje, aquilo que você veio buscar da parte de Deus, se você realmente está confiando no Senhor, você já está levando aqui hoje em nome de Jesus. Amém. E as palmas para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.